Rafael, bom dia. Bom dia, Patrícia. E é uma pauta tão boa da gente falar, né? Turismo, Muito. Uma pauta leve, uma pauta que a gente consegue dar uma leveza para a semana, uma leveza para a gente tocar. É isso aí. E os ouvintes adoram sugestões de turismo, conhecer os lugares e conhecer o Espírito Santo, porque o capixaba precisa conhecer mais do Espírito Santo. A gente sempre fala isso aqui na CBN Vitória, é uma verdade, não é? Sem dúvida. E a pesquisa traz isso. O capixaba é o principal visitante dos nossos destinos turísticos, né? 38% mais ou menos dos visitantes que a gente entrevistou nessa pesquisa são do próprio Espírito Santo. Então é o capixaba conhecendo Santa Teresa, conhecendo Domingos Martins. E a gente também tem, você falou do friozinho, né? O pessoal que sobe para ver o friozinho das montanhas, mas a gente acaba recebendo também os mineiros que vêm para a praia até no inverno, né? Porque a nossa praia tem um clima agradável, apesar do inverno, é um clima agradável. Então a gente acaba recebendo os mineiros, os cariocas sobem para cá também, os paulistas, incrementa muito em relação à pesquisa de verão. Enquanto no verão a gente recebeu 2% de paulistas, aqui, agora no inverno a gente recebeu 8%. Então são assim, dados dessa última pesquisa que a gente acabou de liberar, né? Assim, vamos lançar ainda no site, estou te dando em primeira mão os dados aqui que a gente validou ontem à noite. Mas esse é o perfil, sim, né? O turista que vem também conhecer um pouquinho do nosso litoral, da nossa praia. Apesar de ser temporada de inverno, a gente também recebe muita gente para conhecer o litoral. Pois é, e o curioso é que a gente tem aí meia hora de diferença, né? Você conhece a praia e a montanha. Então no inverno dá para conhecer os dois, no verão dá para conhecer os dois, o ano inteiro dá para conhecer os dois. Mas falando do inverno, a maior parte, então esse perfil de quem conhece a região das montanhas do estado é formado, a maioria, por capixaba? Então. Por capixaba. São os capixabas que visitam a região das montanhas, na sua grande maioria, seguido dos mineiros, que já vem descendo ali pela 262, acabam parando por algum lugar e depois acabam terminando aqui no litoral. Quando a gente fala de inverno, a gente fala de que período? Todos os meses da estação? Ou... A gente está falando de junho até agosto, mas focado no mês de julho, então é o período das férias escolares, é quando a gente consegue ter um maior incremento desse fluxo, né? Tanto todos os dados aí de fluxo de passageiros do aeroporto, passageiros rodoviários, a gente encontra essa sazonalidade. Então o mês de julho é o que puxa toda a temporada de inverno, mas ela já vem se estendendo ali desde o finalzinho de maio, junho, com algumas festas típicas dos municípios que servem para atrair, inclusive o segundo maior fator decisivo para a decisão da viagem, os eventos nessas regiões. Então é muito importante para os destinos capixabas, né, os municípios que querem desenvolver o turismo, que eles provoquem esses movimentos através de eventos. Como tem o Santa Jazz, como a gente tem no Festival de Inverno em Domingos Martins, as festas em Venda Nova, enfim, a gente tem eventos para atrair esse turista, tanto o capixaba quanto aquele que está de passagem por aqui, o turista de fora, para conhecer também os destinos. Esses 38% formados de capixabas, eles estão vindo de quais cidades? Mais do norte? Prioritariamente a região metropolitana, porque é também onde a gente concentra a maior massa de população. Mas quando a gente vai para as extremidades, Colatina e Cachoeiro são os principais para as regiões, né? Colatina para a região norte, Colatina, Linhares para a região norte e Cachoeiro Itapemirim para a região sul do estado. E o curioso, porque se você parar para pensar, segundo lugar são os mineiros, né? Depois você falou do Rio de Janeiro. Mineiro não tem mar, não tem praia, a praia deles é a nossa, mas eles têm muitas áreas altas que também tem um friozinho gostoso, e o Rio de Janeiro também tem uma região serrana muito gostosa, né? E ainda assim eles vêm para conhecer a nossa região serrana aqui. Exatamente, e eles vêm geralmente do norte fluminense, o pessoal de Itaperuna, Campos dos Goytacazes, são esses os turistas que acabam subindo aqui tanto para o litoral quanto para a nossa região de montanhas, para pegar o nosso friozinho aqui. E o gasto médio? Esse ano o gasto médio foi de R$260, o gasto geral, né? E lá em Santa Teresa a gente teve o maior gasto médio, foi de R$416. Isso o que, por dia? Por dia, gasto médio diário individual. Olha. A gente, né, divide para cada pessoa quanto que ele gasta por dia. Então Santa Teresa foi o que teve o maior, né, com 416, e a média do estado foi de 260 com 40. Um pouquinho abaixo do ano passado, foi R$273. Mas, em compensação, a gente ficou mais tempo. O turista ficou mais tempo. Então, eles ficaram, o ano passado, 6 dias. Esse ano, eles ficaram 6,9. Quase um dia a mais, em média. Então, a gente acredita que essa pequena variação no valor também compensa, né, no final das contas, na quantidade de tempo de permanência. E quem gasta mais? Olha, o próprio capixaba. Próprio capixaba, que é bom pra gente, porque se ele sai das regiões metropolitanas, né, ou nas principais cidades, dos grandes centros, e vai para o interior e vai distribuir essa riqueza, né, vai diluir esse recurso, isso é importante pra gente desenvolver também o interior. Então o turismo acaba servindo para esse desenvolvimento local. E onde é que eles ficam? Pousadas, casas alugadas, Airbnb? Pousada e hotel principal, né, com 38%, seguido do Airbnb ou das casas de temporada, com 26%. Se eu não estiver enganado aqui na minha cola.
Isso para todos, tanto para os capixabas quanto para mineiros, cariocas. E transporte, como é que esses turistas chegam ao Espírito Santo? Olha, são 54% vem de automóvel próprio. No caso aí engloba o capixaba, né, basicamente. Não, é isso quem vem de fora do estado. Quem vem de fora do estado e 21% vem de avião. Os capixabas, 85% viajam com carro próprio. Até por isso, um dos projetos que a gente tem é o projeto de sinalização turística. Como a gente entende que essa movimentação ela é muito autoguiada, né? É um movimento de turistas que vão com automóvel próprio. Então, a gente tanto tem o Caminhos do Turismo, que é um programa do governo para a gente criar essas rotas turísticas, né? Pavimentar essas rotas turísticas para facilitar o acesso aos atrativos, às pousadas, ao agroturismo, de forma geral. A gente também tem um projeto de sinalização turística, que a gente consegue facilitar esse deslocamento, né? Porque é muito importante, a pessoa já está lá, mas ela precisa se localizar para qual rota, para qual região que vai, e a gente trabalha também com a sinalização turística. Alguns lugares precisam mesmo de indicações maiores, de onde virar, onde entrar, o que encontrar muitas vezes, né? Sem dúvida. E esse é o nosso trabalho lá, para a gente tentar melhorar essa infraestrutura de sinalização. Inclusive, apesar, né, do nosso esforço, ainda 77,6% acham bom e ótimo. A gente ainda tem muita margem aí de aprimorar essa sinalização. Então, a gente está trabalhando justamente nessa frente para a gente poder facilitar o acesso aos atrativos. A respeito do gasto médio que a gente estava falando, já tem participação de ouvinte aqui conosco, o Jorge, falando que o problema é que os hotéis nas regiões da montanha, da região serrana, são muito caros. 5 dias em Campos do Jordão é o preço de um final de semana aqui no Espírito Santo. Bom, a gente não tem os dados da taxa de ocupação, mas conversas informais com os proprietários, a gente tem encontrado que a taxa de ocupação está razoável para eles. Assim, eles não enfrentam mais, principalmente na região das montanhas, uma estação baixa. Eles têm uma estação alta e uma estação média. Então, assim, apesar do valor, a gente tem encontrado uma taxa de ocupação boa, o que pode ser uma oportunidade de investimento, para a gente incrementar ainda mais a rede hoteleira nessas regiões. Você tem essa informação? Se, por exemplo, a rede hoteleira aqui do Espírito Santo, vamos falar da região das montanhas, né? Se eles têm a mesma estimativa de preço de outros lugares que oferecem o mesmo tipo de serviço, não adianta você comparar um hotel de luxo com uma pousada, né? Mas comparando similares, a média de preço é... E a gente ainda não fez um estudo desse tipo, tá? Para a gente poder fazer. Fica. Mas até um projeto que a gente tem lá no Observatório do Turismo, é o projeto Conecta Turismo. A ideia é que a gente faça uma série de novas... trazer novas ferramentas para coletar esses dados, e uma delas é fazer essas investigações online. Mas isso demanda um pouco mais de tecnologia. Então a gente está com uma parceria com a UFES, através de um projeto FAPES, com 2 laboratórios, o LabIC e o LabCidades, para justamente automatizar processos, buscar esses dados, buscar essas bases de dados, para a gente poder analisar isso de uma forma mais concreta. Entendi. Tem mais ouvinte participando conosco, é o Franco por áudio, não é isso, o Álvaro? É isso, o Franco enviou um áudio pra gente, vamos ouvir. Nosso estado, bom dia, CBN, nosso estado ele é maravilhoso, só que os preços estão fora da realidade do povo, tá? Você não sai hoje para fazer uma média como patroa, dar um passeio, e você acaba gastando fortuna. Tá? Eu acho que está tendo muita exploração. Vamos lá. Aproveitando aí, brincando, com patroa não é gasto, é investimento, tá, Franco? Fica a dica. Sem dúvida, investimento. Mas vamos lá, é uma constante. A gente está conversando aqui, mas toda vez que a gente fala sobre turismo aqui no Espírito Santo, os ouvintes tendem a fazer essa comparação de preços. A gente vai investigar para a gente ver assim, exatamente aonde está esse ponto, mas de forma geral, o que a gente tem encontrado quando a gente conversa com os empresários é uma taxa de ocupação razoável para ótima. Então, apesar do valor, a gente tem tido procura. Então, isso é uma balança ali que vai equilibrando o negócio. Então, se está equilibrado para o negócio, é porque tem demanda. Entendi. Né? E o que os turistas mais gostam de fazer? Tem um perfil diferente do turista capixaba para o do Rio, para o de Minas, para de outros estados? O mineiro é praia. Né? O que eles mais buscam são as praias. Mesmo no inverno. Mesmo no inverno. Né? O que eles mais buscam são as praias. E o capixaba vai muito para lugares onde tem eventos. A gente tem percebido muito essa busca por esses eventos. Por isso que eu falo da importância para os municípios desenvolverem eventos e principalmente divulgar isso aqui na região metropolitana, divulgar isso nas regiões onde a gente tem uma massa maior de população, para a gente poder atrair esse turista. O carioca, ele gosta mais...
vocês fazem uma pesquisa do tipo, olha, você tem ponto turístico tal, Governo da Penha, região serrana, Pedra Azul... Não é alvo dessa pesquisa, tá? A gente faz essa pesquisa, ela é estruturada para a gente acompanhar e monitorar ao longo dos anos, né? É a mesma pergunta todos os anos para a gente poder acompanhar como é que está esse balanço. Então, a gente não faz uma pergunta específica a respeito disso. Mas fica a dica, a gente pode pensar como fazer. E aí no Conecta, voltando lá para o outro projeto que a gente tem, a gente começou agora, junto com o laboratório lá da UFES, a analisar as redes sociais. E a partir desses dados de redes sociais, a gente vai começar essa análise de preferências, né? De quais são as preferências, quais os destinos mais, pelo menos mais comentados, né? A gente não vai ter como alcançar os mais visitados, mas a gente vai conseguir alcançar quais são os mais comentados, quais são os comentários feitos. E a partir desses dados, talvez a gente consiga ter essa noção. Esse recorte. Você falou sobre a origem, né? Principalmente capixabas, depois os mineiros, depois os cariocas. Que outros públicos, mesmo que em menor número, né? Você acompanhou na pesquisa? Olha, temos o público de São Paulo, Bahia, né? O São Paulo por ser um grande emissor do país, né? E ser a nossa maior ponto de conexão aérea, então a gente tem muita facilidade de transporte para cá. Se depois desse grupo, né, dos limítrofes e de São Paulo, a gente encontra Distrito Federal, Paraná, Goiás. Então, assim, são alguns destinos que também estão virando alvo da nossa campanha, da nossa promoção do estado, que a gente quer tentar atacar o Centro-Oeste para tentar atrair esse turista. Também não tem praia, então vamos trazer isso para as nossas praias. E o Rio Grande do Sul, agora, por exemplo, no inverno, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, também tem um litoral, mas está mais frio, né? Então a gente consegue também trazer esse turista para cá. São os alvos das nossas promoções. O norte é muito longe, né? O norte, a gente tem muito pouca visitação vindo do norte. Né? É mais complicado, porque até por conta da logística de transporte. Teria que ser um transporte aéreo e ele não é um voo direto, ele é um voo que vai ter que fazer escala, então acaba sendo mais difícil. Esses que estão mais próximos, a gente consegue fazer menos escalas, um tempo mais curto de viagem, a gente consegue atrair mais fácil. E o Espírito Santo faz campanha do nosso turismo nesses estados? A gente tem trabalhado com o impulsionamento nas redes sociais. Inclusive foi, dentro da pesquisa aqui, a forma de conhecer, né, a fonte de informação para o destino, a principal é a pessoa que já conhecia a cidade, então é aquele que já conhece a região e vem visitar com regularidade. O segundo, a indicação de amigos e parentes. E o terceiro são as redes sociais. Então o que a gente tem trabalhado é definir qual é o polo emissor que a gente quer atacar e através do impulsionamento das campanhas nas redes sociais a gente tenta divulgar o estado para esses grupos e para essas regiões. Álvaro. Queria só complementar essa conversa. Quando, final de semana, fui na cobertura do Vital, trabalhei na cobertura do Vital, entrevistei turistas de Curitiba e de São Paulo. Os de Curitiba, inclusive, citaram que conheceram o evento por causa das redes sociais. E o Espírito Santo, então, nesses últimos meses, teve alguns eventos importantes, né? Vital, Movimento Cidade, que agora está sendo tratado, inclusive, pela mídia de fora do estado. O senhor falou, então, sobre essa tentativa de atrair esses turistas. Mas na chegada desse turista aqui, como desenvolver para que ele tenha essa perspectiva de que é uma cidade com suporte turístico adequado para ele? Fácil, para que ele facilmente consiga cumprir os roteiros por aqui, como a gente vê em outras cidades que tem essa vocação natural para o turismo. Essa estrutura, né? Bom, Vital, inclusive a gente fez a pesquisa no Vital, né? A gente conversou com os organizadores do evento, eles falaram que pelo menos 26 unidades da federação visitaram aqui. Ou seja, todo mundo veio para cá. Todo mundo veio para cá, o Brasil todo. E o Brasil todo está aqui. Lindo. Então a gente fez entrevista, foram 400 questionários que a gente aplicou durante o evento. Em breve a gente traz também para vocês essa pesquisa. E o foco da Secretaria é justamente esse, a gente levar para o turista quando ele chega aqui. E um dos desafios dos destinos é justamente esse. Como que eu faço para esse turista que já está aqui conhecer quais são os nossos roteiros, o que eu posso fazer, é o famoso o que tem para fazer hoje, né? E aí a gente também trabalha com os hotéis, com os pontos de informações turísticas, como falar para o turista, né? Para que ele conheça e entenda o que tem para se desenvolver, o que tem para se fazer aqui na cidade. O Francisco mandou uma mensagem aqui para a gente, Paty, só falando, os moradores do Espírito Santo não são só os capixabas. Não tem gente que mora aqui e quer conhecer o próprio estado porque não teve sempre por aqui, tem gente, né? que adotou o Espírito Santo para viver e não conhece o estado todo, né? Eu mesmo não sou capixaba, eu sou um gaúcho criado em Minas que vim parar aqui. Nossa, mas viajado. Já visitei, na minha listinha lá, acho que eu já visitei 73 municípios dos 78. Então, assim, tô para fechar aí o estado todo. Mas é muito comum, assim, o pessoal vem para cá, se encanta com o estado, e a gente percebe muito quando a gente recebe visita de fora, o pessoal recebe, conhece o estado, conhece Vitória, conhece Vila Velha, fica encantado com essa região e acaba querendo ficar, acaba querendo morar por aqui. E aí o nosso
nosso desafio também é fazer esse novo capixaba, conhecer esses destinos todos do estado. Né? Pois é, gente, e é curioso porque até aquele município que está mais longe de você, vamos supor, você é de Cachoeiro e Ecoporanga está lá no noroeste do estado, né? E você fala, mas o que eu vou fazer em Ecoporanga? Vai, porque você vai ver o que você vai fazer. Tem um ponto turístico, tem uma comida típica, tem um lugar legal para conhecer, então vale a pena você apostar no turismo do nosso estado. O Edson está aqui com a gente, Rafael, dizendo, acredito que um bom impulso turístico seja a estrutura que permite shows internacionais também. Então, tem o Gilberto. Quanto a isso, temos a construção do novo centro de eventos de Carapina, né? Então a gente está aí já com o edital lançado, a Secretaria de Turismo que toma conta lá do espaço, né? E o projeto está com o DR, o edital foi lançado mês passado, ou junho, foi lançado o edital. Então a gente está com a previsão aí de uma construção de um novo espaço de eventos, esse sim com uma capacidade maior, uma capacidade para a gente atrair mais eventos e eventos de maior porte. E internacionais também. Internacionais, inclusive. Legal. Gilberto com a gente, né, o Álvaro? Mandou um áudio. Olá, bom dia. Eu estou vendo sobre a questão do turismo aqui no Espírito Santo. Eu trabalho com Uber nas horas de folga, né? E a gente tem percebido assim que tem vindo turista de todos os lugares, né? Macapá, até mesmo do Nordeste, dos comentados, né? Que mineiro então nem se fala, São Paulo, Paraná. Mas eu percebo assim que eles são muito carentes, sabe, de informação. Quando a gente consegue passar alguma informação para eles assim relevante sobre os pontos turísticos, sobre culinária, sobre as coisas do Espírito Santo, eles ficam muito felizes. Então eu penso até que a gente deveria até receber assim, uma certa capacitação para atendê-los bem. Um abraço para vocês, um bom dia. Excelente dica. Gilberto, você tocou num ponto ótimo, assim, esse é o time de frente do trabalho do turismo, né? Aquele que tem o contato direto com o turista. Motorista executivo, motorista de aplicativo, taxista. O recepcionista do hotel, o frentista do posto de gasolina, todo mundo que tem esse contato direto com o turista tem que falar um pouco do turismo, tem que falar um pouco das belezas capixabas, tem que indicar o que comer, aonde visitar, enfim. Esse é o nosso cartão de visitas. E isso é impressionante que o pessoal que visita o estado, 89,3% ficaram ou deram a nota ótima ou boa para essa hospitalidade, para esse atendimento, né, capixaba de uma forma geral. Então isso nos trouxe muita alegria, assim, porque a gente vê que o povo capixaba tem essa receptividade, sim, apesar das brincadeiras internas aqui, mas a gente sabe receber bem o turista, ou pelo menos o turista percebe a gente recebendo ele muito bem, e a gastronomia também foi um dos itens que foi mais bem citados, com 94% entre ótimo e bom. Então a gastronomia capixaba também tem que ser valorizada nesse processo, e é encantadora, é maravilhosa. E a gente não está falando só da muqueca capixaba, né, mas sim o socol de Venda Nova do Imigrante, a gente tem outras comidas típicas também. O brote. Né? Então a gente tem aí região serrana também com comidas típicas. Pra gente encerrar, nossa, não para de chegar a participação de ouvinte aqui. Que bom, gente. Pode continuar mandando. O Áureo, olha, em outros estados já existe um valor cobrado para quem é turista de fora e outro mais em conta para quem é turista de dentro, né? Para quem é caseiro, para quem é do próprio estado. Isso aqui no Espírito Santo acontece? Não, é o mesmo preço para todo mundo. Eu acho que não. Bom, pelo menos não tive relatos disso. O Hernandes conosco dizendo, olha, eu estou conhecendo vários lugares do Brasil para participar de maratonas, ele é corredor. E aí ele acaba conhecendo também pontos turísticos dos lugares onde as corridas acontecem. Tá aí também uma boa promoção. E esse final de semana vai ter a Maratona de Vitória. Está perguntando se a gente sabe se vai vir muito turista de outro estado para participar, porque está tendo um boom de corridas no Brasil, então pode ser uma oportunidade de vocês também fazerem a pesquisa com os corredores da maratona. Na maratona a gente não vai fazer, mas a gente vai fazer na Corrida da Garoto. A gente vai fazer uma pesquisa também lá para a gente conhecer esse perfil do público da corrida lá da Garoto. Com relação ao que a gente costuma fazer, quando a gente tem esses dados de alguns eventos pontuais, principalmente Vitória, que eu tenho a taxa de ocupação hoteleira, que é uma parceria com a ABIH, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, eu consigo monitorar para saber se a gente teve incremento ou não na taxa de ocupação dos hotéis. Então, a mesma coisa que aconteceu com o Vital. No Vital, a gente viu que no ano passado, por exemplo, foram 17 pontos percentuais a mais do que a gente tinha na média do mês. Então, isso foi muito importante para a gente. Rafael, fica comigo, eu só vou para o repórter CBN e volto para a última pergunta aqui da nossa conversa.
Muito bem, de volta agora 10h34, falando sobre o turismo no Espírito Santo e o perfil do turista que vem passar o inverno aqui conosco, em primeira mão, inclusive, viu, gente? Essa pesquisa conosco, o Rafael Granvilla aqui no estúdio, que é o gerente de Estudos e Negócios Turísticos e coordenador do Observatório de Turismo da Secretaria Estadual de Turismo. Rafael, obrigada por estar conosco nessa manhã, respondendo os nossos ouvintes. E uma pergunta, né, de 2 ouvintes, o Hélio e o Fernando, a respeito da segurança pro turista do Espírito Santo, se vocês vêm trabalhando a respeito disso para dar, não a sensação, mas para melhorar realmente a segurança de quem vem aqui pela primeira vez e não conhece um lugar, né? Sim, a gente sempre faz, né? Principalmente os principais momentos do turismo são o verão, né? O verão e carnaval. E a gente sempre tem uma ação coordenada do Estado para a gente atuar com uma força-tarefa aí. A Operação Verão sempre acontece pelas forças de segurança no Estado. Mas na pesquisa a gente vem também detectando que a sensação de segurança do turista é um dos itens mais bem avaliados do Estado. Então, agora no inverno foi 90,6% das pessoas que relataram sentirem como ótima ou boa essa sensação de segurança. Então, é um indicador para a gente muito importante, porque ele, apesar de não ser um indicador que define se o turista vem ou não para o Estado, a certeza de que ele vai estar seguro quando ele visita o Estado é importante para que ele se sinta bem e tranquilo para fazer o seu passeio, né, conhecer os destinos, conhecer os locais. E aí, nesse caso, a pesquisa foi feita em quais cidades? As da região serrana ou no estado inteiro? Fizemos pelo estado todo. A gente fez, são 6 regiões turísticas, né? Região metropolitana, as montanhas capixabas, região dos imigrantes, Verde das Águas, Caparaó e Costa da Imigração. Então, lá no sul do estado, Costa da Imigração, que é a região litoral, Anchieta e Marataízes. No norte do estado, litoral, Verde das Águas, Conceição da Barra e São Mateus. Aqui na região metropolitana, Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. Nas montanhas, Domingos Martins e Venda Nova. Na região do Imigrante, Santa Teresa, e lá no Caparaó, Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço. Então, esses foram os municípios que a gente investigou. Para a gente encerrar, claro que cada um pode ser também o seu, um propagador, né, de informações do Espírito Santo. E eu queria, quem está já acompanhando a gente no YouTube, vai ver que eu estou abrindo aqui um folder, né, que mostra vários pontos de turismo do Espírito Santo, né, com um mapinha de onde você pode ir, com estradas, inclusive caminhos, né? E atrás tem alguns desses pontos turísticos com um breve relato. Isso aqui dá para encontrar em vários pontos turísticos de informação também do Espírito Santo. A gente pode pegar e espalhar isso para todo mundo, não é? Pode pegar e distribuir. Isso aí é um trabalho que a gente faz com a gerência lá de marketing. A gente produz esse material e disponibiliza para os municípios em alguns atrativos para isso, para distribuir, para a gente entregar isso para o turista. E aproveitando isso, o Gledson está dizendo que ele também atende muitos turistas e ele pergunta sobre esse comércio da informação para o turista, né? Pontos onde eles possam realmente ter informação. Acho que ele diz que está faltando isso aqui para que o turista possa parar em qualquer lugar e ter um ponto turístico. Vamos no shopping, então lá tem um ponto de informação turística do Espírito Santo para quem frequentar esse shopping. Espalhar isso mais pela Grande Vitória e pelo interior. A gente tem lá em Domingos Martins a Casa do Turista, perto ali do Parque da Pedra Azul. A gente tem a Casa do Turista, ali a gente tem um polo ali de informação para toda a região, né, das montanhas. E a gente vem trabalhando para a gente desenvolver em outros pontos do estado também essas casas do turismo, esses pontos de informação. É uma estratégia que o secretário Vitor vem trazendo nessa gestão dele, de incorporar ou de criar novos postos de informação pelo estado. Rafael, obrigada por estar conosco nessa manhã, parabéns pelo trabalho, que mais turistas venham visitar o Espírito Santo, que o capixaba possa visitar mais o próprio Espírito Santo. Sem dúvida, eu que agradeço, né? Deixo aí o próximo evento que a gente vai acompanhar agora em Nova Venécia, a gente vai lá para a Festa da Capitela. Isso. Festa da Capitela. Começa lá em amanhã, né? Começa amanhã, eu vou na sexta-feira, que eu vou acompanhar já a partir de sexta-feira, mas a gente vai estar lá também fazendo pesquisa para entender qual é esse fluxo, saber se é o capixaba que está indo lá visitar, quem é esse capixaba que está indo lá visitar o município de Nova Venécia, então a gente se encontra por lá.